Em outubro de 1311, sob as névoas da cidade francesa de Vienne, um drama de poder, fé e política selaria o destino de uma das mais lendárias ordens da cristandade. O Concílio de Vienne não foi apenas um sínodo eclesiástico, foi o palco onde a Ordem dos Cavaleiros Templários, outrora o braço armado da Igreja e banqueiros da Europa, enfrentou seu crepúsculo. Mas sua queda seria decretada por heresia comprovada ou por uma manobra implacável de um rei sedento por poder? A verdade, como tantas vezes na história, repousa nas entrelinhas dos decretos e nas sombras da diplomacia. Os Cavaleiros Templários, nascidos no rescaldo da primeira cruzada para proteger peregrinos na Terra Santa, haviam se tornado uma força monumental. Comandavam vastas propriedades, uma rede financeira sofisticada e uma reputação militar que ecoava por todo o continente, sua independência respondendo apenas ao Papa, e sua imensa riqueza, contudo, semearam inveja e desconfiança. Filipe IV, o Belo, rei da França, um monarca determinado a consolidar o poder real e profundamente endividado com a ordem, via nos templários um obstáculo e uma oportunidade. As acusações de heresia, blasfêmia e práticas obscenas, extraídas sob tortura após a prisão em massa dos templários na França em 1307, forneceram o pretexto. O Papa Clemente V, um francês em Avignon, fortemente influenciado pela coroa francesa, viu-se em uma posição delicada. A pressão de Filipe era imensa, quase palpável. O rei não apenas desejava a extinção da ordem, mas também a absolvição de suas próprias ações contra o Papa Bonifácio VIII, antecessor de Clemente, e, crucialmente, o acesso às vastas riquezas templárias. O Concílio de Vienne foi convocado em 16 de outubro de 1311, não por iniciativa papal espontânea, mas sob a insistente, quase ameaçadora, demanda de Filipe IV. A atmosfera era carregada. 20 cardeais, 4 patriarcas, cerca de 120 arcebispos e bispos, além de abades e priores, reuniram-se. Notavelmente, muitos dignitários eclesiásticos que poderiam defender a ordem foram impedidos de comparecer por ordem do próprio rei francês. A questão templária dominava a agenda, mas o caminho para uma resolução estava longe de ser claro. Os debates no seio do concílio foram intensos e repletos de tensão. Embora as atas formais do concílio tenham se perdido em grande parte, os documentos e crônicas remanescentes pintam um quadro de profunda divisão. Uma facção considerável de padres conciliares, talvez a maioria, defendia o direito da ordem a uma defesa formal. Argumentavam que condenar uma ordem religiosa inteira, sem permitir que seus representantes se pronunciassem adequadamente perante o concílio, seria uma injustiça flagrante e um precedente perigoso. Relatos indicam que 9 templários se apresentaram em Vienne para defender a ordem, mas foram rapidamente silenciados e aprisionados por ordem de Filipe, demonstrando a extensão de sua interferência. A pressão de Filipe IV era implacável. Ele próprio chegou a Vienne em março de 1312 com uma considerável força militar, um gesto que não deixava dúvidas sobre suas intenções e sua determinação. O rei francês não buscava um debate teológico ou um julgamento canônico justo. Ele exigia a supressão da ordem. Para ele, os templários já estavam condenados, e o concílio deveria apenas ratificar essa condenação. Ele argumentava que o escândalo causado pelas confissões, mesmo que obtidas sob coação, tornara a ordem irreparavelmente manchada e inútil para a cristandade. A própria existência contínua dos templários, segundo a lógica real, era uma afronta à fé. Diante desse impasse, a relutância de muitos no concílio em condenar a ordem por heresia sem um julgamento justo e a pressão inexorável de Filipe IV pela sua dissolução, o Papa Clemente V
buscou uma saída que, embora controversa, atendesse aos desígnios do rei sem implicar uma condenação formal por heresia pela Assembleia Conciliar. Em 22 de março de 1312, através da bula Vox in Excelso, Clemente V anunciou a decisão. A Ordem dos Cavaleiros Templários seria suprimida. Crucialmente, a bula afirmava que essa decisão não se baseava numa sentença judicial de heresia contra a totalidade da ordem, pois o processo não permitira tal conclusão definitiva em nível conciliar. Em vez disso, a supressão ocorreria por via de provisão ou ordenação apostólica, uma medida administrativa, uma decisão de prudência para evitar maior escândalo e cisma na Igreja. O Papa justificou a ação, citando a infâmia que recaíra sobre a ordem, o preconceito contra ela por parte de reis e príncipes e o perigo de permitir que continuasse existindo em tal estado de suspeição. Era uma solução que contornava a necessidade de um veredito de culpa por heresia emitido pelo concílio, mas que na prática selava o destino dos templários. A bula Ad, providam emitida em 2 de maio de 1312, tratou da questão dos bens dos templários, determinando que fossem transferidos para a Ordem dos Hospitalários, embora Filipe IV e outros monarcas tenham conseguido reter uma porção significativa dessas riquezas. Os próprios templários tiveram destinos variados. Alguns foram julgados individualmente, outros absorvidos por outras ordens, e muitos, especialmente os líderes como Jacques de Molay, enfrentaram a morte na fogueira em 1314, não por decisão do concílio, mas por ordens diretas de Filipe IV, após retratarem suas confissões. O Concílio de Vienne, portanto, permanece um episódio sombrio e complexo. Foi um momento em que a pressão política de um monarca poderoso se sobrepôs aos processos canônicos e à busca por justiça. A supressão administrativa dos templários, uma manobra para apaziguar Filipe IV, sem uma condenação explícita de heresia por parte do concílio, revela as intrincadas relações entre poder secular e autoridade eclesiástica no início do século XIV. A ordem do templo, marcada por bravura e mistério, não caiu em desgraça por uma falha moral ou espiritual universalmente provada em um fórum justo, mas foi desmantelada sob o peso esmagador da realpolitik e da cobiça. Sua história ecoa como um aviso solene. O poder, quando descontrolado, pode subverter a justiça e reescrever a história, deixando para trás um legado de perguntas e a sombra persistente da dúvida. A verdade sobre o Concílio de Vienne e o destino dos templários é um convite à reflexão. Quantas narrativas históricas foram moldadas por interesses ocultos e pela pressão dos poderosos? Convidamos você a mergulhar mais fundo nos mistérios do passado, a questionar, a investigar. Se esta jornada pela história o instigou, inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Ajude-nos a continuar desvendando os segredos que o tempo tentou encobrir. A busca pela verdade é uma chama que nunca deve ser extinta.